Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Teixeira e estou gravando esse vídeo para falar de um tema que foi alterado recentemente, né? Que é um tema que fala especificamente sobre despesa de pessoal no final de mandato, né? Tem algumas regras específicas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, basicamente, estou gravando esse vídeo para dar uma dica sobre esse tema. Então, eu botei nas minhas redes sociais recentemente essa pergunta que vocês estão visualizando aí na tela, né, para marcar certo ou errado. Vamos lá. É vedada a aprovação de norma legal contendo plano de alteração, reajuste, reestruturação de carreira, resultando em aumento da despesa com pessoal do Poder Judiciário nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, mesmo que ainda reste um ano para o fim do mandato do presidente do Tribunal de Justiça respectivo. Então, era para marcar certo e errado, e eu posso falar que eu disponibilizei essas questões, né, nas minhas redes sociais e muita gente não acertou a questão. E aí, tá certo ou tá errado? Basicamente é uma questão que fala, vem cá, no final, né, nos últimos 180 dias do mandato do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, pode ter aumento de despesa de pessoal do Poder Judiciário, mesmo que falte ainda no Poder Judiciário um ano para terminar o mandato do chefe do Poder Judiciário, né, que no caso é o presidente do Tribunal de Justiça respectivo. Então a pergunta era isso, né? Então, e aí, gente? Certo ou errado? Então, basicamente, isso que a gente vai visualizar nesse vídeo. Então vamos logo lá, né, para verificar o que a gente, onde está a resposta, né? Então é uma questão baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei Complementar 101, que foi alterada recentemente, tá, gente? Agora no final de maio, pela Lei Complementar 173. E essa lei alterou o artigo 21 e o artigo 65. Então o artigo 21 com essa alteração, vamos lá, ele diz assim, é nulo de pleno direito. Então, ele diz o seguinte, qual é o ato que é nulo se não atender os requisitos que foram inseridos aí no artigo 21? Aí vamos logo para o que interessa, lá no inciso 2, ó, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Então, gente, esse inciso 2, ele em relação ao texto anterior, ele não mudou nada. Então, com base nesse inciso 2 somente, a gente vai chegar na conclusão que a questão está errada, né? Mas, vamos lá, o que diz o inciso 2? Né? Que não pode realizar nos últimos 180 dias aumento de despesa, mas só que coloca como referência o mandato do titular do poder ou órgão referido no artigo 20. Então, o poder, na verdade, com base nesse dispositivo, teria que contar, né, o tempo do Poder Judiciário. Para o chefe do Poder Judiciário ainda falta um ano. Então, não estaria nesses 180 dias. Então, seria permitido aumento de despesa de pessoal, né? Então, com certeza, muita gente que marcou essa questão aí, de repente, como errada, se baseou nesse inciso 2, que é uma legislação que já existia na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo, ele não foi alterado. Porém, contudo, todavia, entretanto, e eu estou gravando esse vídeo exatamente para falar das alterações, lá no inciso 4, fala assim, ó, que foi a novidade inserida aí pela Lei Complementar 173. Tá aí, ó. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa, ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente do Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público, quando? Então é vedado também, é nulo de pleno direito. Olha lá o que diz lá a letra A. Resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de quem?
do Poder Executivo. Então, essa novidade aí que muita gente não sabia, mas agora está sabendo, fez o pessoal marcar a opção errada, né? Mas a questão está correta. Então, gente, é importante lembrar que antigamente realmente a regra era só valia para o prazo do mandato do chefe do poder. Agora não. Agora, né, não se pode aprovar ato ou norma legal que aumente despesa de pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Então vamos pegar aqui um exemplo prático. Imagine que um determinado estado ainda falte um ano, né, como foi dado na questão, para término do mandato do presidente do TJ, do Tribunal de Justiça. Mas falta 180 dias para terminar o mandato do governador. Não pode ser aprovado norma legal aumentando despesa. Então agora tem essas duas restrições, né? Nos 180 dias do chefe do poder ou nos 180 dias do mandato do titular do Poder Executivo, né? No caso da questão específica do governador, tá bom, gente? Então é uma regra nova e eu estou gravando esse vídeo exatamente para frisar isso para vocês. Então voltando lá na questão, vamos ler de novo. É vedada a aprovação de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e estruturação de carreira resultante em aumento de despesa com pessoal do Poder Judiciário nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, mesmo que ainda reste um ano para o fim do mandato do presidente do Tribunal de Justiça respectivo. Correto. Com base, né, como a gente visualizou lá no inciso 4 do artigo 21, que foi modificado pela Lei Complementar 173. Esse tema, né, ele ainda não foi explorado em concursos públicos, né, porque de maio, né, no final de maio para cá, praticamente não foi realizado concursos em decorrência aí da pandemia, mas com certeza será um tema muito explorado nas próximas provas. Então, agora vocês já estão cientes dessa novidade. Então, pessoal, não deixem de pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal atualizada e ler o artigo 21 e o artigo 65 que foram alterados pela Lei Complementar 173. Valeu, pessoal? Pessoal, mais um pedido, né? Se vocês puderem se inscrever no meu canal do YouTube, né, Professor Alexandre Teshima, ou me seguir no Instagram, no Facebook, Prof. Alexandre Teshima. Um abraço e sucesso!